Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 19. Grande aflição futura. Vi na terra maior aflição do que nunca testemunhamos. Ouvi gemidos e gritos de aflição, e vi grandes grupos em diligente batalha. Ouvi o troar do canhão, o retinido das armas, a luta corpo a corpo e os gemidos e orações dos moribundos. O campo estava coberto de feridos e cadáveres. Vi famílias desoladas em desespero e opressiva necessidade em muitas habitações. Mesmo agora, muitas famílias estão sofrendo privações, mas isto aumentará. O rosto de muitos estava macilento, pálido e desfeito pela fome. Vi que o povo de Deus deve estar estreitamente unido pelos laços da comunhão e do amor cristãos. Unicamente Deus pode ser nosso escudo e fortaleza nesse tempo de calamidades nacionais. O povo de Deus deve despertar. Suas oportunidades de disseminar a verdade devem ser melhor aproveitadas, pois não durarão muito. Foram-me mostradas aflições e perplexidade e fome na terra. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade para os impedir de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam afinal pesados na balança e encontrados em falta. O povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para deles se duvidar, e em vista destas coisas, todo aquele que professa a verdade deve ser um pregador vivo. Deus chama a todos, tanto os pregadores como o povo, para que despertem. Todo o céu está alerta. As cenas da história terrestre estão em rápido desfecho. Achamo-nos entre os perigos dos últimos dias. Maiores perigos se encontram diante de nós e ainda não estamos despertos. Esta falta de atividade e fervor na causa de Deus é terrível. Esse mortal torpor vem de Satanás. Ele controla a mente dos não consagrados observadores do sábado, levando-os a terem suspeitas uns dos outros, a criticar, a serem censores. É sua obra especial dividir os corações para que a influência, a força e o trabalho dos servos de Deus se mantenham entre não consagrados observadores do sábado e seu precioso tempo seja ocupado em ajustar pequenas desinteligências, quando devia ser empregado em proclamar a verdade aos incrédulos. Tempo de agir. Foi-me mostrado o povo de Deus esperando que ocorresse alguma mudança, que um compulsivo poder dele se apoderasse. Mas ficaram decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir, precisam lançar por si mesmos mãos ao trabalho e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. As cenas que estão passando diante de nós são de magnitude suficiente a fazer-nos despertar, levando insistentemente a verdade ao coração de todos os que quiserem escutar. A seara da terra está quase madura. Foi-me mostrado quão importante é que sejam retos os pastores que se empenham nesta obra de responsabilidade solene, que é proclamar a terceira mensagem angélica. O Senhor não está limitado por causa de meios ou instrumentos com que realizar sua obra. Ele pode falar em qualquer tempo, por intermédio de quem lhe aprouver, e sua palavra é poderosa e cumprirá aquilo para que foi enviada. Mas se a verdade não tiver santificado, tornado puros e limpos as mãos e o coração daquele que ministra nas coisas santas, ele é capaz de falar segundo sua própria e imperfeita experiência. E quando ele fala de si mesmo segundo as decisões de seu próprio juízo não santificado, o conselho que dele procede então não é de Deus, mas dele próprio. Como o que é chamado por Deus é chamado para ser santo, assim aquele que é aprovado e separado dentre os homens deve dar testemunho de sua santa vocação e mostrar por suas palavras e conduta que é fiel àquele que o chamou. Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela santificados, e também os que consentem em receber e manter os não santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Sinto-me alarmada pelo povo de Deus, o qual professa crer em solene e importante verdade, pois sei que muitos deles não se acham convertidos nem santificados por ela. Os homens podem ouvir e reconhecer toda a verdade,
sem todavia conhecer coisa alguma do poder da piedade. Nem todos os que pregam a verdade serão salvos por ela. Disse o anjo: purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Isaías 52, verso 11. É chegado o tempo em que os que escolhem ao Senhor como sua presente e futura porção devem confiar unicamente nele. Todos quantos professam piedade devem possuir uma experiência individual. O anjo relator está fazendo o registro fiel das palavras e atos do povo de Deus. Os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. Os que professam crer na verdade devem ser eles mesmos justos e exercer toda a sua influência para esclarecer e ganhar outros para a verdade. Suas palavras e obras são o veículo através do qual são transmitidos ao mundo os puros princípios da verdade e da santidade. Eles são o sal da terra e a sua luz. Vi que, olhando em direção ao céu, veremos luz e paz. Olhando, porém, ao mundo, verificaremos que todo refúgio nos há de faltar em breve, e todo o bem brevemente passará. Não há para nós socorro senão em Deus. Neste estado de confusão da terra, só nos é possível estar serenos, fortes ou seguros no poder de uma fé viva. Nem podemos estar em paz a não ser que descansemos em Deus e esperemos em sua salvação. Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que nossos pais. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo. Aperfeiçoemos nossa luz como eles fizeram a sua, e façamos como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Cumpre-nos viver segundo a luz que brilha sobre nós. Do contrário, essa luz tornar-se-á em trevas. Deus exige de nós que manifestemos ao mundo, no caráter e nas obras, a medida do espírito de união e unidade proporcional às sagradas verdades que professamos, e ao espírito das profecias que se estão cumprindo nestes últimos dias. A verdade que atingiu nosso entendimento e a luz que nos incidiu sobre a alma nos julgará e condenará, caso dela nos desviemos e recusemos ser por ela guiados. As terríveis cenas diante de nós. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa sua destruição. Advirto a todos os que professam o nome de Cristo a que se examinem rigorosamente e façam plena e cabal confissão de todos os seus erros, a fim de que os mesmos vão antecipadamente a juízo e o anjo relator possa escrever ao lado de seus nomes o perdão. Meu irmão, minha irmã, caso estes preciosos momentos de misericórdia não sejam aproveitados, sereis deixados sem desculpa. Se não fizerdes especial esforço para despertar, se não manifestardes zelo em vos arrepender, esses áureos momentos em breve passarão, e sereis pesados na balança e achados em falta. Então de nada hão de aproveitar vossos brados de angústia. Aí se aplicarão as palavras do Senhor. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado no temor do mal. Provérbios 1, 24 a 33.